O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor. Esse o nome da solenidade de hoje. Nós abreviamos com Corpus Christi, mas é Corpus et Sanguinis Christi, corpo e sangue de nosso Senhor. E meus irmãos, para celebrar esta solenidade, tudo é muito pouco. Tudo que nós pudéssemos fazer para demonstrar a grandeza desse mistério que nós estamos celebrando, seria muito pouco, porque estamos celebrando o nosso próprio Deus. Estamos celebrando Jesus Cristo, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no pão e no vinho depois de consagrados. Sim, usamos o termo aqui, presença real, não porque Jesus não esteja realmente presente quando nós celebramos a Eucaristia. Ele está aqui presente conosco. Ele está presente quando nós ouvimos a sua palavra. Ele está presente quando nós, em estado de graça, nós fazemos a nossa oração. Ele está presente como nosso amigo. Então a expressão aqui real não é um termo de exclusão, mas é um termo por antonomasia, isto é, a presença de Jesus na Eucaristia é uma presença excelente, é a presença de todas as presenças, porque Ele está presente na sua humanidade também, não está presente apenas em espírito, mas Ele está presente com o seu corpo, sangue, alma e divindade. De modo que, meus irmãos, nós podemos dizer, quando nós rezarmos daqui a pouco o credo, nós iremos dizer que Ele está sentado à direita de Deus. É verdade, Jesus está sentado à direita de Deus, mas Jesus também está presente na Eucaristia, nos altares das igrejas. E aqui, meus irmãos, está presente sem nenhuma diferença. É Jesus, o próprio Jesus, verdadeiramente Jesus, a quem nós iremos adorar, mas não é uma presença simplesmente passiva, isto é, Jesus está presente na Eucaristia, no corpo, no pão e no vinho, quer dizer, nas aparências de pão e de vinho, e nós adoramos não só, mas Ele nos olha
Ele nos ama, Ele nos guarda, Ele nos vê a partir da Eucaristia. Então não somos nós apenas que vemos Jesus, mas Jesus que também nos vê. Não somos nós apenas que adoramos Jesus, mas é Jesus que na Eucaristia nos guarda e nos protege. Ele está ali, escondido no véu do sacramento. Da mesma maneira que Jesus, lá no caminho de Emaús, se vestiu de peregrino e os discípulos não o perceberam, mas era ele. Jesus aqui se veste com o véu do sacramento. Nós podemos pelos sentidos não perceber, mas é ele verdadeiramente presente. E é por isso, meus santos, que após a consagração o sacerdote diz com um quê de espanto: eis o mistério da fé. Isto é, nós, pelos nossos sentidos, nós vemos pão. Pelos nossos sentidos, nós iremos experimentar o gosto de pão, o gosto de vinho. Nós vemos vinho, como nós iremos ouvir no Adoro-te Devote, um hino em honra à Eucaristia. O hino diz: a vista, o tato e o gosto nos enganam, mas basta o ouvido para crer com firmeza. Isto é, o gosto, a vista e o tato percebem vinho, percebem pão, mas a audição ouve: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. E é por causa disso, meus santos, que nós cremos, porque Jesus nos falou. Então, nós dizemos o quê? Eu creio no próprio Adoro-te Devote. Eu creio em tudo o que disse o Filho de Deus. Nada mais verdadeiro do que esta palavra de verdade. Nós cremos porque Jesus nos falou. Nós cremos porque Jesus nos ensinou. E nós então dobramos os nossos joelhos, dobramos o nosso coração e dizemos: Senhor, eu te adoro. Aqui, meus irmãos, só para relembrar, é verdade, nós católicos adoramos a Eucaristia. Nós católicos cremos firmemente que a Eucaristia é Deus, aquele que criou tudo que existe, aquele que nos salvou, aquele que envia o Espírito Santo. Nós católicos, nós não cremos, por exemplo, não sei se aqui a câmera vai conseguir mostrar, aqui à minha frente existe uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Então, nós não adoramos essa imagem, porque ela é apenas uma imagem de Jesus. Jesus não está aqui. Nós temos respeito, veneração, como teríamos respeito e veneração por uma imagem dos nossos pais. Mas a imagem do Sagrado Coração de Jesus não é Jesus. Então nós veneramos, nós respeitamos, temos um carinho por este objeto de devoção. Mas para com a Eucaristia, nós temos a adoração, porque a Eucaristia é uma pessoa viva. A Eucaristia é a pessoa viva da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isto é Deus, é Jesus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, diante de Jesus, todo joelho se dobra. E nós dobramos os nossos joelhos em adoração ao nosso Deus. E é por isso então, meus santos, que toda solenidade seria pouco para celebrar esse mistério que nos foi concedido, que nos foi dado como presente, esta graça que nos foi oferecida de nós termos Jesus Cristo realmente presente na Eucaristia. Mas pode ser, meu santo, minha santa, que você diga: mas padre,
eu creio, mas a minha fé, ela é tão fria. Isto é, você diz, eu creio, Padre, nisso que o Senhor está dizendo, mas eu não creio com fervor, eu não creio com ânimo, eu não creio com todas as ganas da minha alma, com todas as forças do meu ser. Então, meu santinho, minha santinha, você precisa dobrar os seus joelhos e dizer: Jesus, eu quero crer, e eu quero crer mais, porque, meus santos, até as coisas mais santas, quando são tratadas com habitualidade, elas podem se tornar indiferentes a nós. Nós católicos, nós lidamos tão frequentemente com a Eucaristia, que nós podemos perder a reverência e a adoração devidas a Jesus. Pense, se você, quando você encontra o arcebispo de Cuiabá, você olha para ele e diz: sua bênção, arcebispo, como é que está o senhor, tudo bem? Agora pense, se você morar com ele, depois de 2, 3 meses, você já pode ser tentado a criar uma intimidade indevida, que aí você já o trata como se fosse um parceiro, isto é um igual a mim, embora ele seja o sucessor dos apóstolos. Mutatis mutandis, isto é, mudando aquilo que deve ser mudado, isso pode acontecer conosco, com a Eucaristia. A gente entra na igreja e já entra sem aquela reverência, porque já se acostumou de ter Deus no sacrário, participa da missa, o sino toca, o sacerdote impõe as mãos, começa o rito da consagração, e você se ajoelha no automático, porque você já se acostumou de ter Jesus Cristo presente no altar. E você que acompanha pelas redes sociais, você vê Deus, sim, você vê Deus por meio da transmissão, e você, vê com tanta irreverência e com tanta frugalidade, que não desperta no seu coração piedade alguma, reverência alguma, adoração alguma. Então, primeiro aqui, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que Ele anime, afervore a nossa fé, da mesma maneira que os discípulos de Emaús caminhavam com Ele, e o coração deles foi se aquecendo pouco a pouco. Peçamos nós: Jesus, aquece a minha fé, aquece o meu coração, anima a minha piedade. Eu quero ser um adorador de verdade, porque, meus irmãos, quanto maior for a sua fé na Eucaristia, maior será a sua amizade com o nosso Senhor. Vou repetir: quanto maior for a sua fé na Eucaristia, maior vai ser a sua amizade com o nosso Senhor. Então, você quer crescer na intimidade, na amizade com o nosso Senhor? Peça a Jesus a fé na Eucaristia, essa pedra de toque dos cristãos, né? Você quer saber quem é cristão de fato, quem é católico de fato? Veja a sua fé na Eucaristia, isto é, com que zelo ele se prepara para receber Jesus na Eucaristia, com que piedade procura adorar Jesus o mais frequentemente possível, adorar Jesus na Eucaristia. Se você, nas suas orações, vez ou outra, você agradece a Jesus por esse presente maravilhoso, por esses dias, olhei aqui como o relógio estivesse aqui no braço, o relógio está aqui, hoje é dia 11, então eu tenho um sobrinho que está com 1 mês e 5 dias, e a minha irmã todos os dias manda para mim um vídeo, gravando o Miguel, e ela todos os dias
Imagine, se eu vou perguntar a ela, se ela não se cansa de dizer isso. Ela não se cansa. E ela diz: obrigado, meu Deus, por esse meu filho. Ela perdeu um primeiro, então isso fez com que o sentimento de perda e o amor ainda aumentasse pelo que nasceu. E ela: obrigado, meu Deus. E no primeiro instante eu me perguntei uma primeira vez: nossa, será que ela não se cansa de agradecer? É claro que não. É claro que ela não se cansa de agradecer, porque ela está felicíssima pelo filho que lhe foi dado. Ela está felicíssima por aquele presente que ela recebeu. Ora, a pergunta é: e nós? Nós frequentemente dizemos: obrigado, Jesus, porque o Senhor se deu a mim na Eucaristia. Que alegria, Senhor, que graça, Senhor, que graça indevida os católicos poderem ir para as igrejas receber Jesus na Eucaristia. Que graça indevida nós podermos na terra adorar Jesus verdadeiramente, fisicamente presente. Adorar a Deus fisicamente presente, porque quando nós adoramos Jesus na Eucaristia, nós estamos adorando Jesus fisicamente presente. Estamos adorando o seu corpo, sangue, alma e divindade. Estamos adorando Jesus completo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Percebe, meus santos, que nós precisamos pedir então a Deus: meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu não sou, Senhor, tão grato assim. Eu não sou tão feliz por ser católico. Isto é, e aqui eu me refiro ao maior presente, mas eu poderia me referir a outros presentes. Que maravilha, Senhor, porque sou católico, eu posso receber o teu perdão no sacramento da confissão. Que maravilha, Senhor, porque sou católico, eu posso ouvir toda a tua palavra e a reta interpretação dela. Mas, enfim, voltando para a Eucaristia, que alegria, Senhor, eu posso adorar o teu Filho verdadeiramente presente nos altares. Então, meus irmãos, todo o amor e toda a piedade que nós pedirmos a Deus serão poucos. Pedir a Deus mais amor, pedir a Deus mais piedade, pedir a Deus mais reverência, pedir a Deus mais devoção. Amor, piedade, reverência e adoração quando entrarmos na fila da comunhão para recebê-lo. Mas amor, piedade, reverência e devoção quando nós pensarmos em Jesus. Amor, piedade, reverência e devoção quando nós formos adorar Jesus presente no ostensório, presente no sacrário. Amor, piedade, reverência, devoção. Amar mais e mais, porque é Deus a quem os anjos adoram. É Deus a quem os santos com todo o coração adoraram e amaram. A quem os santos dobravam os joelhos, o coração e a alma diante dele. E nós, muitas vezes, indiferentes, nos colocamos diante de nosso Senhor. No capítulo 6 de São João, capítulo 6, versículo 44, este grande capítulo a respeito da Eucaristia, Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Quem me enviou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Isto é, nós não podemos ir a Jesus se não formos atraídos por Deus. Nós não podemos crer em Jesus se nós não formos atraídos por Deus. Então, meu santo, se você olha para o seu coração e diz: Padre, eu creio pouco na Eucaristia, e eu espero que todos aqui digam isso, e eu espero que todos aqui, inclusive o padre que está pregando, e todos os que estão seguindo pelas redes sociais, digam: meu Deus, eu amo pouco o teu filho, eu creio pouco no teu filho, porque mesmo que seja muito, é pouco para o amor que ele merece. Mesmo que seja muito, é infinitamente menos do que o que Deus merece. Ora, Deus pode nos fazer
amar muito mais. Deus pode nos fazer crer muito mais. Deus pode nos fazer adorar a Jesus muito mais. Deus pode colocar uma reverência no nosso coração muito maior. Então peçamos: Jesus, meu Pai, o Senhor é quem nos atrai para o Teu Filho. Atrai-me, Senhor, para o Teu Filho. Leva-me para o Teu Filho, para que eu creia cada vez mais, para que eu ame cada vez mais, para que eu adore cada vez mais. Santo Agostinho, doutor da igreja, ele diz, abre aspas: não te sentes atraído ainda? Pede a Deus que te atraia. Isto é, você não se sente tão atraído por Deus quanto deveria? Você não se sente tão adorador de Deus quanto deveria? Você percebe que não ama a Deus tanto quanto deveria? Você percebe que você crê em Jesus na Eucaristia, mas não tanto quanto Ele merece ser crido e adorado? Peça a Deus, porque Deus, o Pai, quer que o seu Filho seja adorado. Deus, o Pai, quer que o seu Filho seja amado na Eucaristia, e amado muito, e amado mais. Deus, o Pai, quer que o seu Filho seja venerado, adorado, crido, com um coração grande, com um coração generoso, com um coração fervoroso. Fervor, calor, fogo, o fogo, com o fogo do Espírito Santo. Então peçamos. Somos católicos, foi por graça que nós somos católicos. Então precisamos, meus santos, ser muito agradecidos por este dom imerecido que nos foi dado. Pedir a Deus, meus santos, e isso, não tenha dúvidas, fará com que você cresça cada vez mais na amizade com nosso Senhor. Meus irmãos, diante desse mistério, nós poderíamos nos perguntar: mas como se pode dizer que crê em Jesus e não crê no que Ele ensina? Porque, infelizmente, meus santos, não são todos os cristãos que têm a Eucaristia e que creem na Eucaristia. Existem cristãos que não creem na Eucaristia. De um modo particular, os protestantes, evangélicos, e às vezes, infelizmente, até mesmo aqueles que se pensam católicos, mas que não têm reverência nenhuma com nosso Senhor. Então, mas como pode-se dizer, eu creio em Jesus, se eu não creio em sua palavra? Como eu posso ouvir o evangelho de hoje e não me estremecer interiormente? Jesus disse, João capítulo 6, versículo 51, Jesus disse às multidões, Jesus diz a nós, a todos nós: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, quem comer deste pão terá a vida eterna, isto é, quem comungar, e comungar bem, e comungar de verdade, não receber Jesus de uma maneira ilícita, blasfema, ofensiva, em pecado, não, mas quem comungar bem, estando com o coração preparado, pode ser que um coração que ainda não esteja longe da perfeição, mas que quer amar a Deus, que tem se esforçado, que crê em Jesus. Pois bem, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. Quando Jesus disse isso, diz aqui no versículo 52, os judeus se revoltaram e se escandalizaram, porque eles não acreditaram que fosse possível receber Jesus, comer a sua carne e beber o seu sangue por meio da Eucaristia. Percebe que aqui não é metáfora, que aqui não é poesia religiosa. Jesus está falando com toda a clareza. Quem come a Eucaristia
Quem recebe a Eucaristia, recebe verdadeiramente o seu corpo e o seu sangue. Ele continua. Então, diante do escândalo dos fariseus, Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Ora, se Jesus é a nossa vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós não comungarmos, nós não teremos a vida em nós mesmos. Percebe, meus santos, porque é que para o católico, toda a preparação para receber Jesus devidamente é pouca, toda a preparação é pouca. Percebe que todo o sacrifício para poder receber Jesus é pouco. Peça a Jesus. Olha, se na homilia de hoje eu repetisse apenas isso, e você saísse apenas com esta palavra: eu preciso pedir a Deus que me faça crer ainda mais na Eucaristia, a homilia já teria valido. Eu preciso pedir a Deus que me faça crer, amar cada vez mais Jesus na Eucaristia. A homilia já teria atingido a finalidade, porque é isso que nós precisamos pedir a Deus. Mas pedir a Deus não apenas hoje, no dia de Corpus Christi, mas pedir a Deus sempre: Senhor, eu quero ser católico de verdade, e eu não quero desperdiçar este presente que o Senhor me deu. Eu não quero ser como os fariseus que não creram. Eu não quero ser como Judas, que não creu. Judas também não acreditou nessa palavra de nosso Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, como é que diz o Adoro Devote? Creio em tudo o que disse o Filho de Deus. Nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade. Eu creio em tudo isso. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Meus irmãos, nós iremos agora para a segunda parte da Santa Missa. Nós iremos proclamar a nossa fé, nós iremos dizer que nós cremos em Deus Pai, que nós cremos em Deus Filho, consequentemente cremos em tudo que Ele nos ensina, que nós cremos em Deus Espírito Santo, cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nós cremos na igreja, em tudo aquilo que ela ensina, e depois iremos nos preparar para a consagração, para Jesus que se fará fisicamente presente aqui entre nós. Que nós, meus santos, o acolhamos com toda a reverência, que nós o acolhamos com toda a devoção, que nós o olhemos e o adoremos, mas que deixemos-nos também ser olhados e amados por Ele, que nós conversemos com Ele, porque é uma pessoa viva, que se fará fisicamente presente aqui, para se dar a nós como alimento. Que a Virgem Santíssima nos alcance de Deus toda devoção, veneração, piedade e amor a nosso Senhor, para que nós, na nossa vida, adoremos cada vez mais o Santíssimo Sacramento, para que nós, em nossa vida, adoremos cada vez mais nosso Senhor, para que nós, em nossa vida, não apenas com a nossa boca, digamos e vivamos de fato: louvado seja nosso Senhor Jesus